Começou, que delícia estar aqui com vocês. Toda segunda, toda quarta, 20 horas, a gente tem esse encontro marcado. E o legal é que você já se ligou disso, está sempre com a gente aqui. Obrigado pela sua participação. E como sempre, não tô sozinho, meu time de especialistas aqui, eles são demais, assim, né? Só vem aqui pra dar um up aqui no Pod Legal. Do meu lado esquerdo, ela, Duda Chaves. Fala, Du! Boa noite! E aí? Obrigada mais uma vez aqui. Boa noite a você, telespectador e ouvinte do podcast, e aos queridos convidados. É um prazer estar aqui gravando com vocês. É sempre bom tê-la conosco. E do outro lado, ela também... Adélia Soares! Adélia Soares! Ai, que bom estar aqui novamente. É um prazer. Prazer estar com a Duda. Com o Renato. Renato, olha eu. A louca, né? Prazer, Afonso. Muito obrigada. Você tá viu? hoje com o cabelo diferente, assim. Você veio outra Adélia. Outra versão. Outra Adélia. Cada dia, cada semana aqui tem que vir uma diferente pra não deixar enjoar, né? E sempre linda e maravilhosa. Obrigada. E ele aqui no nosso time masculino, Renato Melo. Fala, Renatinho! Boa noite a todos. Só gente bonita, né, Afonso? Pois é, um mais bonito que o outro. Renato é o rei do Instagram. Eu sigo o Renato nos posts dele. Quero seguir o Renato. Adoro, o Renato é maravilhoso. Obrigado. Renatão, beleza? Tudo certo? Tudo Obrigado certo. por você estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Convite nada, a casa é de vocês. A casa é de vocês que tá aí. Obrigado pela sua participação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se bem que eu tô sem meu celular hoje, então vocês olham pra mim aqui. A gente tá meu celular descarregou, então eu não consigo ver É que aqui. você tá no pós-operatório. Pois é, gente, ó, entendeu? desculpa que eu tô deitado, porque eu fiz uma pequena cirurgia, Uma então grande eu tô aqui, cirurgia. olha, deitado e tal, só curtindo com vocês aqui. Mas o que é bom é que a gente tá junto aqui, é isso que Isso importa, e eu mesmo. consegui estar aqui com vocês, não é, Edu? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Os assuntos hoje estão quentíssimos. Parece que tava rolando esses dias o Cruzeiro do Wesley Safadão. Eu fiquei com uma vontade de ir no Cruzeiro do Wesley Eu Safadão. também. Sério? Ai, vamos fazer um dia? Eu acho que deve ser Pra muito onde legal. vai o Eu Cruzeiro topo. do Vai Wesley pro mar, Safadão? vai pro mar e você dança lá, sei lá pra onde vai. E aí tava a maior festa do Wesley Safadão. Mas parece que o Safadão teve um problema aqui. Diz que não aceitou o acordo de 1 milhão porque quer ser tratado como cidadão comum. A gente já falou disso aqui no podcast, que parece que o Wesley teve um problema lá com a vacina, né? E parece que furou fila. Ele, a mulher dele, confusão. E aí parece que foi pra fazer um acordo de 1 milhão, acho que é isso. É isso mesmo. Né? Não ia e acabou não saindo. Então, mas eu achei Lê. coerente a postura dele. Primeiramente, quando eu li essa manchete de que ele não queria fazer um acordo, que ele queria ser tratado como um cidadão comum, eu até pensei, né? Falei, nossa, devem ter oferecido a ele um acordo de 1 milhão e ele acha que não merece tudo isso, que tem que ser. Mas não é bem por aí, né? Então, o que aconteceu? Só pra resumir pro pessoal que tá assistindo. Boa, manda. O Safadão, a esposa e mais uma produtora, salvo engano, né, Renata? É isso? É isso aí. Tá. Então, os três foram pra tomar a vacina. E aí, dois deles, né, o Safadão e a produtora, estavam agendados num determinado local. E na hora, eles trocaram de unidade porque eles queriam tomar a Janssen, que era uma dose única. Eu tomei a Janssen. Então, mas você deu Sortudo. sorte, Que agora, né? agora tem a outra dose, agora eu Sortudo. tenho que tomar a dose. Eu também tomei a Janssen, mas vai ter que tomar outra. Então, mas quando vocês chegaram, Adélia, quando você chegou pra tomar a Janssen, era a que estava disponível, por isso que você tomou. Exatamente. Então, com o Safadão não foi bem assim, né? Ele e a produtora, eles estavam agendados pra tomar vacina num determinado posto. Quando eles chegaram lá, eles foram induzidos, segundo ele, a ir num outro posto onde tinha a vacina da Janssen e a noiva, a esposa, a namorada, nem sei direito o que ela é dele. Tinha menos idade, que não podia. Tinha Tal. 30 Isso. e já estavam vacinando a partir de 32, deu uma miguezinha e foi lá e tomou a vacina. Peraí, Enfim. ela tinha 30 e estavam vacinando 32. Ah, entendi. Isso, porque era Entendi, de mais entendi. pra menos, Sim, lembra sim, é disso? verdade. Começou com os mais velhos, ia reduzindo, tava na faixa etária de vacina de 32 anos, ela tinha 30, mas ela conseguiu tomar. O que acontece? Foi aberta uma ação em relação a isso, em relação a esse privilégio dele aí na vacinação, e fizeram uma proposta de R$1 milhão para ele, para encerrar o processo. E ele achou por bem dizer que ele não aceitaria esse acordo, porque ele quer ser tratado como um cidadão comum. E ele acha que um cidadão comum, que não é o artista, que tem a visibilidade que ele tem, teria tomado esse tipo de indenização. E eu acho que também faz um pouco de coerência, embora eu não seja favorável à situação dele ter se beneficiado da situação, da Mas, gente, ele se beneficiou?
Era uma das minhas perguntas. Então, qual que é o benefício? Quantas pessoas fizeram isso? Inúmeras pessoas no posto que eu tava perguntavam lá fora, qual é a vacina? Qual é a vacina? Ele especificamente não. Eu entendo muito pior a situação da noiva Da namorada. namorada Isso, essa sim. do que dele. Porque ele, querendo ou não, ele estava agendado no mesmo dia pra tomar a vacina. Mas em outro posto, né? Ah, gente, mas... Eu super mas quantas discordo. pessoas trocaram, gente? Eu super discordo. Por quê? Fala, Renato. Primeiro assim, essa notícia aqui fala que ele quer ser tratado como um cidadão comum. Ele não é cidadão comum. Ele não é. Ponto. Ele é um famoso, Ele não é. Verdade, não é. Ele tem a visibilidade que tem, e aí... E foi por isso que talvez ele conseguiu a vacina em outro posto, por isso que ele conseguiu a vacina. Agora, muitas pessoas assim, conseguiram, várias pessoas trocaram, foram atrás da Janssen. Afonso, então, mas uma coisa é você chegar em uma fila e ser o seu dia, e aí você ouvir falar, aqui tá dando a vacina tal, e você sai da fila e procura outro posto pra ver aonde que tá dando. O erro não é esse. Lá, provavelmente, eles tinham um pré-cadastro. Eu acho que em Goiânia também era assim. Você fazia o seu cadastro no posto tal. Em São Paulo, não, né? Em São Paulo você chegava você podia em qualquer posto e tomava. Isso. Se tinha um cadastro específico... Ele foi, provavelmente estava dando uma outra vacina, ele falou assim, não, eu não vou tomar aqui, eu vou tomar em outro. Então, já era errado ele ter feito isso. Gente, mas essa questão das vacinas, esse preconceito com a vacina, começou com a Coronavac, a gente sabe disso, sim, né? Sim. Que virava jacaré, e não sei se vira ou se não vira, a gente vai saber ainda, né? Mas aconteceu demais isso. Até que as pessoas, quando a gente vira pra pessoa e fala, qual você tomou? Ah, eu tomei a Coronavac, era que tinha. As pessoas tipo... é Pepsi, né? Só tem essa. Agora só, Afonso, olha só, um outro detalhe também. Vocês acham que aí envolveram aqui os próprios profissionais também que aplicaram e tudo mais. Você acha, tá o Wesley Safadão na fila, lá nesse novo. Você acha que eles consultaram o cadastro? Ou será que ele não teve uma facilidade por ser quem é? Então, mas ó, a grande pegada aí da manchete, que fala? Queriam que eu me declarasse culpado. Queriam que eu pagasse uma quantia equivalente a quase R$1 milhão, sendo que para um cidadão comum é infinitamente menor o valor. O que saiu na imprensa é que quando eu soube que esse valor seria para doação para instituições, eu me neguei porque eu não queria fazer uma doação. Mas isso é mentira. E realmente, eu acho que, indo ou não para doação, ele achou um valor muito alto para quem se beneficiou do título da marca da vacina aí, sendo que outros tantos cidadãos fizeram a mesma coisa, né? Eu não concordo. Eu acho que tá certo essa multa. Olha, sim. É pelo que ele ganha. Bom, vamos lá. Essa questão da vacinação no Brasil, eu acho que já foi uma bagunça, porque não existia um plano de vacinação nacional. Então, cada estado, cada município estava fazendo do jeito que queria. Mas também, Adélia, vamos dizer, é uma brigaiada entre governador e presidente, é um que não se bica com o outro, é impossível padronizar. Mas você acha que a pessoa só porque trocou de posto, no dia que ela estava agendada, ela tem que pagar R$1 milhão? Não, isso eu acho que não. Mas a Adélia tá falando da bagunça aqui, da organização. E aí, a questão é a seguinte, eu penso que ele não pode ser tratado igual um cidadão normal, porque uma vez que ele é uma figura pública, ele dá exemplo, exatamente, entendeu? E se a punição para ele não for uma punição severa, então as pessoas realmente vão pensar que pode fazer o que quiser, banaliza. É igual quando a gente fala de indenização. Quando a gente fala de indenização, a gente não fala que a indenização ela tem que doer suficiente no bolso para que a pessoa não cometa mais, que ela não pense mais, que ela pode agir, que não tem lei. Então, assim, ele realmente, ele meio que furou uma fila, sei lá, ou escolheu uma vacina. O procedimento que ele fez estava em desacordo com o que determinava lá o procedimento do estado dele, do município dele. Então, eu acho que nada mais justo pedir R$1 milhão para um réis mortal, tipo é um absurdo. Nem vem. Eu ia perguntar isso agora. Agora, pedir R$1 milhão pro Wesley Safadão. Eu ia perguntar agora. Não paga isso, acaba com a discussão. Isso. Ainda mais que vai pra doação e vida que segue. Um showzinho dele lá, de repente... É 1%, é 10% acho que do show dele. Não sei quanto custa o show dele, mas com certeza é uma pequena fatia ali. Exato. Então, tem vezes que eu acho que o famoso, ele acaba esquecendo... o poder que ele tem de influenciar. O poder que ele tem, mas também, assim, algumas brigas que ele compra que não vale o desgaste da imagem. Eu penso também. Já é a segunda vez que ele faz isso. Assessoria ruim, quando ele entrou acho. com aquele processo para reduzir a pensão e, por fim, o juiz foi lá e aumentou,
a pensão do filho dele, aquilo eu já pensei, gente, que burro, mas dá zero pra ele. Mas eu acho que ele é sempre mal instruído. Assim, aí agora, de novo, se eu fosse a advogada dele ou da assessoria dele, eu ia falar, paga. Sabe, da próxima vez morre, você não... né? E morre o assunto. Adélia, ele falou também. assim, quero deixar bem claro que em nenhum momento furei a fila. Apenas tomei a vacina em outro lugar, porque me orientaram dessa maneira, devido à lotação do meu lugar de origem. Bom advogado, aí teve o advogado. Não, mas ele coloca a culpa. Isso, né? Mas ele coloca a culpa, acho que no próprio mas tá lotado. assessor ou algo Mas olha, assim. gente, Tá faz lotado, sentido. todo mundo não espera? Tudo bem, mas faz sentido. isso, Só que, Adélia, isso. eu esperar é uma coisa. Agora o Wesley Safadão esperar vira um tumulto na frente do negócio. Desculpa. Afonso, então ele pague 1 milhão. É isso. Ele aqui pede pra ser Não, mas às tratado vezes como os cidadão caras comum. falaram, vai pra outro lugar Ele que é mais não vazio. é cidadão Então, comum. exato. Não Eu adianta não ele acho que ele tá... Não tô dizendo Não, que mas ele tá teve certo. cambalacho por causa da moça. Eu acho Da que o problema moça. foi a moça. A moça fez cambalacho. E ele mudar de posto. Era pra ele tomar em um. Tá bom, mas E tá ele foi pra lotado. outro. Ai, O Wesley não, Safadão ele vai fazendo espera. buca. Mas Ele por que ele não espera, perguntou ele na espera. porta? A gente não via um monte de gente passar ali no lugar. Perguntou o quê? Perguntar, qual vacina tá Exato. dando? Não é todo mundo Não, fazia isso. não. Deve ter perguntado. Entendeu? Só que a hora que abaixou, ele falou, Essa qual é a vacina? parte que não saiu na matéria. É, Ô, qual Duda, vacina mas tá a- dando era o Wesley Safadão. Mas posso falar uma coisa? Agora no final, não podia falar mais. Não podia falar, né? Tinha que não, ser eles Porque colocaram até quando eu placa. fiz, eu perguntava, tal. Aí agora, esses dias, não podia. Chegava na porta, não pode falar, não pode dizer qual é. Era segredo. Você chega lá e descobre na hora. Vírgula, né? Porque se você tivesse tomando a segunda dose, você tinha que saber que você tinha que tomar do mesmo Não, fabricante. isso sim, mas era assim. Qual é a segunda dose que tá dando? A segunda dose tá dando essa. Ah, E a tem- primeira? ah, A não primeira posso a falar. gente não fala. Entendi. Aí você fica esperando as pessoas saírem. Tá. Aí você espera e pergunta: Qual que você tomou? Qual você tomou? É segunda dose ou primeira? É segunda. Você entrava. Uma boca Era mó de urna. esquema. Era tipo... Não, eu vi caso de gente na fila sondando e aí ouvindo falar, não, aqui é corona. Aí saíram correndo e foram no posto onde era outra. Olha, lá, eu tomei em Mogi das Cruzes, né, que é onde eu moro. Lá você entrava no aplicativo lá, já cadastrava, já tinha qual que era a vacina, o seu dia, o seu horário. Então, assim, legal. você chegava lá, nem descia do carro, virava o bracinho, tomava e ia embora. Pronto. Mas aqui em São Paulo tinha um aplicativo, que eu não sei quem foi que fez, um site, que era aondetemvacina.com.br. Nossa. Aí você colocava. Eu não sei se é O onde tem CEP. vacina. Você põe o CEP, aí saía todos perto da sua casa e saía lá. Janssen em tal lugar, Coronavac em tal e tal. E aí você ia no lugar. Aconteceu isso. Aonde Só tem? é safo. O Esse eu não vi, né? rápido. Ah, gente, o brasileiro é assim. O problema do Brasil somos nós. A gente quer descobrir tudo, a gente quer saber tudo. Mas a nota dele, ele pôs a culpa na assessoria. Ele ainda falou isso. Assessoria dele. Eu fui mal assessorado e aí eu aceitei fazer isso, mas eu não sabia que iria implicar Bom, nisso. Ai, Você pode manda pôr a todo mundo culpa em embora. quem quiser, mas É, você vai exato. assumir esse prejuízo. Exatamente. Precisa pagar. Tô com dó. Afonso! Empresta Paga 1 milhão pra pra ele, ele, então. empresta 1 O milhão pra ele. Deixa o Paga milhão dele. do safadão, Empresta gente. 1 milhão Paga pra pra ele, ele. Afonso. Vai. Doutor Afonso, tem um funcionário que tem mau cheiro nas axilas. Já deixei desodorante no banheiro de funcionários à disposição, mas não resolveu. Os colegas de trabalho estão reclamando. O que posso fazer para não constrangê-lo e resolver a situação? Ele tá morto. Sabe o que eu acho? É que eu já tive isso em casa. Mas eu posso falar? Você já teve Ai, isso? ai. Uma que funcionária conta. em casa. Meu Deus. Eu acho que essa situação é muito comum. É. É muito mais comum do que a gente imagina. É. E eu acho que o que falta muitas vezes é o diálogo. As pessoas têm um pouquinho de vergonha. Eu vou contar pra Mas é vocês. um coragem caso. pra falar. Mas, Adélia, olha só o que aconteceu comigo. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui que aconteceu comigo. Eu tava no meu escritório, eu tenho um escritório que tinha lá na época 150 funcionários. E um dia uma advogada chegou pra mim assim, sentou na minha frente e falou: doutor, gente, eu vou contar uma coisa horrível aqui pra Ai, vocês. meu tá? Deus, que medo. E posso falar, não foi a primeira. 2 pessoas já me falaram isso, tá? Essa mesma história. Tá. Doutor Afonso, olha, eu queria pedir pro senhor se eu poderia começar a usar o banheiro do corredor, ao invés de o banheiro que todo mundo usa aqui dentro. Eu falei, por quê, né? Adélia, você vai filmar isso aqui? Não, doutor, porque eu tenho o cocô grosso. Ah, mentira! Mentira, Afonso! Entope a não, privada Afonso, de dentro. não creio. Gente, você imagina a minha cara quando a pessoa falou isso. Eu falei, meu Deus do céu. A né? pessoa falou isso. Falou. E aí, isso ela falou uma vez. E depois de uns 4 meses, veio outro que tinha também esse problema. Troca o encanamento, Afonso. Esse problema. Você começa a dar um naturete. Então, assim, porque do mesmo essa jeito que entrada eles vieram e atrapalha. me falaram isso, que eu acho que é uma coisa até íntima, mas foi, né, uma coisa fechada, assim, e tal. E eu nunca falei quem é que me falou isso, mas eu acho que é super diferente, né? Já falaram isso pra você? Nossa, Afonso. Falaram já, Adélia? É Não, isso? pra mim não. Pois é.
Eu acho que ter uma conversa, chamar o funcionário e conversar com ele, falar, fulano, olha, eu acho que talvez você não tá percebendo, porque a gente acaba não percebendo. Acontecia comigo. Mas, Afonso, o problema não é o funcionário falar pra você. É como abordar. Não, é se você descobrisse quem é o funcionário que tem o cocô grosso e que tá entupindo o banheiro, e você chegar pra ele e falar, querido, vem cá. Você tem o cocô grosso? Preciso conversar Vamos com dar você. uns pontos aí. Preciso conversar com você, porque a gente tá percebendo que é o seu cocô que tá entupindo. Aí verdade, é chato. inverteu a situação. E aí? Mas aí, é a mesma coisa aqui, né? Aí você manda o cara Inverteu embora, a vão falar situação que é discriminação. Então, é isso. É um ponto muito delicado. Como chamar o funcionário? Assim, pode falar, Mas tem que mas chamar. ele pode achar também que é uma coisa que você tá ferindo ali a honra dele, a imagem e tudo Eu não mais. acho. Eu acho que é respeito. Não. Quando você fala entre duas paredes com aquela pessoa, conversando, explicando pra ele com educação, com carinho. O Afonso, Pode ser mal interpretado. Afonso, mas na real, ali no vamos ver, o funcionário geralmente se sente ofendido. Então, mas o Renato... Não, mas qualquer um Ele- se sentiria. Não, Renato, isso se que- eu chegasse pra você e falar, Renato, você Você vem tá no podcast, fedendo. tá muito legal, tal. Mas você tá com Mas deixa eu te chulé. falar, toda semana a gente vai deixar um desodorante ali no camarim, gente, que se você pena. puder pôr, porque, sabe, a Duda não tá gostando, a Não Adélia, fala, não a Adélia fala sentou no isso. teu lado, achou Não fala ruim e tal. isso, Afonso. Você tomou banho, Renato? Mas eu acho meu que Deus. a questão é isso. Quando eu tive um problema parecido, assim, no meu escritório, uma pesquisa, mas foi porque a pessoa tinha mau hálito. E aí, a gente consultou um coach de como tratar De esse como comportamento. abordar, né? E a primeira coisa que ela falou pra gente foi o seguinte, você vai orientar a empregadora... O time, você pode orientar o time. Não, mas você vai, Mas você a vai pessoa orientar ela a não se empregadora. toca, viu, Afonso? Não, Quando vai você se manda deixar pro o- time... Começou a ter dentro do banheiro aqueles Listerine, enxaguador, Cepacol. isso, tudo e não adiantava. Pois é. E aí... Ótimo. Mas é que esse isso. problema do mau hálito é um problema muito mais profundo do que você imagina. É de estômago e tal. Mas a Mas tem axila como também tratar. pode ser um Isso. problema de saúde. Pode ser mesmo. Pode ser um problema manda de passar saúde. limão, manda passar limão. Tem gente que Minâncora, aplica a pomada é minâncora lá. Tem gente que aplica botox pra parar Parar de suar. o excesso de suor, mas é o Mas excesso se de suor você que às não, vezes causa pra um você, odor. se você não suor, não sai o fedor, sabe? Eu não soube explicar, mas assim, se não sair o líquido, não sai o cheiro. É isso. É verdade, é Então, aí a Então aí põe o botox pra não sair. Isso. Aí a Se você não orientação foi nesse sentido. Você chama o funcionário, só você e ele pra não tornar público, e fala, olha, primeiro, começa elogiando. Fala, olha, você a bronca você- sanduíche. você Elogia, bateu a bate e meta. elogia. Você Você é bateu um a membro meta. muito importante pra minha Precisamos de equipe. você. Você é um Legal. membro muito importante pra minha equipe. Eu te chamei pra uma conversa particular. É uma conversa que talvez seja constrangedora, mas eu espero que você não fique ofendido. É realmente porque você é um membro importante que E eu a gente resolvi gosta tanto de conversar com você pra tentar solucionar essa Boa. questão. E A aí? questão do seu CC. A questão do seu mau cheiro e falar, né? Não falar que outros Mas colegas talvez estão falar mau reclamando. cheiro também é ruim. Falar assim, olha, o odor. Nossa, Odor é e mau difícil. cheiro é a mesma Como coisa. você vai É. falar isso, né? Ai, gente, eu não sei. Mas no Eu acho caso, que a gente poderia falou, começar falando assim, alguém já te perguntou se você... você toma já... banho? Porque de repente outras pessoas já falaram pra ele, entendeu? Então, porque... Posso falar? Isso a vai ajudar muita gente, porque isso acontece, gente. Acontece E muito. posso falar, a pessoa que sofre com isso, ou que tem um problema de demais saúde, de ruim. mas a pessoa pode não perceber, porque ela já acostumou com aquele cheiro. Entendeu? Ela não percebe. Eu acho que aqui o chefe, o empresário, enfim, ele tem que jogar pros colegas, entendeu? Falar assim, olha, Ai, algumas... você acha? eu Mas a acho. pessoa Mas final- sem Eu acho que não. citar nomes. Mas eu acho não. que aí, se ele tiver que mandar embora essa pessoa por qualquer outra coisa depois, ele vai dizer que foi por causa disso. Um parênteses. Isso é Vocês processo sabiam... trabalhista. Não, então. Pode acontecer. Pode. Afonso, você sabia que essa pessoa ela pode ser demitida por justa causa? Pode, se Pode. você colocar... Se caso por causa você do chamar... CC? Não, se você determinar as regras, por exemplo, da frequência com que você tem que lavar o uniforme, que você tem que se apresentar de boas maneiras. Não, mas olha lá, só. lá, lá, lá. Cheiroso. E se O você quatro- descumpre Gente, mas é uma isso... questão quatro- orgânica. Mas aí você cuida do seu Se problema, for né, Adélia? orgânico, ok. Mas se for Porque uma vocês questão que lembram pode um ser tempo atrás evitada... que rodou na internet uma pessoa que foi mandada embora porque soltou gases? Peidou. Eu não vi. Eu não soube dessa. Ela trabalhava lá Circulou no muito Afonso. na internet isso daí. Ela trabalhava lá no Afonso. Com certeza. É parente do cocô grosso. E ela conseguiu reverter a justa causa justamente porque é uma questão orgânica. Então, mas... Ah, não. então, É orgânica Mas nada. ela
É orgânica, mas você segura. Foi uma vez? Mas nem todo mundo tem como segurar. Não é um dia, é porque ela devia fazer isso todo dia. Toda hora. Eu só sei que ela foi dispensada por justa causa. Esse caso ficou muito conhecido, saiu em todos os blogs jurídicos. Parece aí. mentira. Ela foi dispensada justamente... Aí ela entrou com a ação e ela conseguiu reverter a justa causa justamente porque o juiz colocou lá que era algo orgânico. Você não tem como é controlar. diferente eu chegar perto do meu patrão. Nós somos 4 pessoas levantar aqui. uma perna A gente não tem esse problema orgânico aqui, os 4. Não, mas assim, é uma questão, assim, o juiz ainda coloca, se fosse algo proposital, ou seja, você tá aí, é meu patrão, eu passo perto de você e... Tá. Sabe? Então, aí é proposital. Agora, caso contrário, é orgânico. Eu acho que o CC da pessoa aí, eu acho que entra também numa situação orgânica. Você dispensar por justa causa, eu acho que acho assim, eu não vejo essa possibilidade. Não sei. Eu acho que Não tem é que a ser minha área de conversado, atuação. Tem que ser conversado, tem que Assim. ser tratado. Não, o cara não resolveu? Dispensa, mas sem justa causa. Não sei, foi advertido, Então, olha, mas você não usa cabe, olha desodorante. só, olha só. O Ainda mais se 4... estiver fazendo atendimento ao público, O né? 482 aqui traz aquele rol de possibilidades. A B traz assim, incontinência de conduta. Isso entra várias outras coisas, e entra isso também. Se caso você chamou o funcionário lá e falou, olha, você tá com cheiro, cuida disso, cuida daquilo, e ele não fez faz, nada. é incontinência de conduta. Conduta civil, conduta pra deixar um ambiente eu acho tranquilo que em todos os lugares. Porque, Adélia, sentar do lado Entendeu? dessa pessoa não deve ser fácil. Pior, mas não é eu nem sentar, ainda... pior é se você recebe uma Eu reclamação ainda- de um cliente, né? Um cliente meu, eu não orientaria ele a dispensar por justa causa. também não. Eu ia falar, Eu também dispensa, não, também não orientaria. dispensa, Não, dispensa normal. Mas justa causa não, porque eu acho que essa justa causa ficaria muito questionável perante o Frágil, judiciário, ficaria muito frágil. Por isso que eu acho que é bacana Chulé é a mesma coisa. quando for conversar Tudo com que a for pessoa... orgânico, entendeu? Porque Falar de a repente primeira a pessoa coisa, tem né? O quanto algum ela é problema importante. mesmo. Adélia, mas não é orgânico. Não tomar banho também. Porque, por exemplo, hoje a gente tinha um funcionário X que não Quase tomava falou, banho. não. Ele não gostava. Ah, não. Não gostava. E a gente tinha esse problema de falar. Até uma hora que nós decidimos não falar nada mais. E ele ficou lá anos porque Deixa não o incomodava. cascão- Ficava deixa no o canto cascão dele. aí pela Mas era bem fedido, viu? Deixa o Só cascão. uma pergunta, o pessoal pediu pra usar o banheiro do corredor, por que a descarga era diferente? Pois Mas é. você, eu Mais nunca usei. pressão? Eu sempre usei o de dentro, nunca tive problema. O do corredor acho que devia ter um cano maior, sei lá. E aí, essa moça foi uma advogada, né? E depois de um tempo. Gente, mas que coragem, De né? coragem falar isso, né? É. E aí depois, mas era um problema que ela tinha. Ela tinha que falar pra Afonso, alguém. mas- E aí escolheu a mim. Agora, Senhora. depois de um tempo, gente, aquilo me tocou tanto, assim, foi uma coisa que eu... Veio o outro e falou, doutor, eu queria conversar, tá? Eu queria usar o banheiro porque eu tenho o cocô grosso. De novo, mesmo assunto? Eu acho que... Duas pessoas já Não era trabalharam... pegadinha, não. Sabe o que eu acho? não. Acho que todo mundo que começava a trabalhar com você por algum motivo começava a ter uma Ficava disfunção entupido. retal. Ficava entupido. Começava a ter uma Não disfunção Adélia. retal. É duas pessoas com esse mesmo Olha, problema. eu não quero Pode ser trabalhar com normal você. isso. Eu não quero trabalhar Pode com ser que você. tem várias pessoas que têm esse problema, né? Eu não sei. Ô, Afonso, mas eu só tô pensando. É o que a Duda falou. O cano era maior ou ela fazia um trabalho antes ali de dar descarga? Não é Não possível. é, porque pra mim descarga É que, tudo é meio assim, padrão. lá no meu Devia entupir escritório muito também tem... facilidade de Ou dentro. porque outras pessoas usavam mais e não enchia-se aquela de... A caixa acoplada. Caixa Não, acoplada. no meu escritório tem um banheiro que ele é mais privado, ele fica na parte de cima. E eu vejo que o pessoal prefere muitas vezes. Eu acho que é porque, assim, se der algum BO, você vai, pega um balde, pode ser. você resolve. E não fica Ou aquela coisa cagódromo. no meio de todo mundo, você passa com um balde, sabe? Meu Deus, Ai, que horror, situação. gente. Vamos falar da Dua Lipa. Dua Lipa sendo processada por postar uma foto dela mesma. Olha que interessante, né? A popstar britânica Dua Lipa tá sendo processada por um paparazzi por postar uma foto dela mesma em sua conta oficial no Instagram. Bom, vamos ler aqui a matéria. A popstar britânica tá sendo processada. De acordo com os documentos judiciais dos Estados Unidos obtidos pela BBC, ela compartilhou uma foto na sua fila de um aeroporto em fevereiro de 2019 no Instagram, sem permissão ou autorização. Por quê? Porque o paparazzi tirou a foto dela e ela gostou, achou bonita a foto, pegou e postou a foto que ele tirou dela. É isso, Duda? É isso mesmo. Aff, mas pelo... Mas E aí? tá correto. Porque, na verdade, assim, eu entendo que tem o direito autoral dele na foto.
todo fotógrafo, ele tem o direito autoral dele pela foto. Então, se alguém tira uma foto sua e você quer utilizar aquela foto, você tem que falar com a pessoa. E você tem que dar os créditos. Porque assim, a fotografia, ó, Lei 9.610 de 98. A fotografia é uma obra intelectual protegida por essa lei. Se ela é uma obra intelectual e você vai fazer uso comercial dela, você precisa dar os créditos e, eventualmente, indenizar quem foi o artista que produziu aquela foto. E o que ele fala é que a conta dela do Instagram é monetizada, né? Ou seja, então, entra grana. A grande questão então ele ganha em cima da grana, então ele quer dinheiro em cima da grana que ela ganha porque ele postou a foto. Em cima do trabalho dele. Em cima do trabalho dele, porque a foto, errado, né? a foto é uma obra e foi feita por ele. Discordo. Se ela tivesse impresso a foto e colocado atrás da cama dela, por exemplo, é uma coisa que ela tá usando pra ela. Só que eu entendo que ela pode dar um contragolpe nele a partir do momento que ela pode falar pra ele, ok, mas eu não te autorizei a tirar essa foto. Gente, então existe aí uma possibilidade de ela dar um contragolpe nele. Mas não que o que ela fez esteja correto. Então, assim, como que eu posso falar? São os dois errados. Fala, Renato, o que você não concorda? Olha só, Ela tá com a macaca hoje, né? Hoje ele tá atacado. Vai. Não, olha só, vamos colocar aqui a nossa colega Adélia. Tá passeando. Ai, meu no Deus, parque. ela ficou até com medo desse convidado. A nossa Tá amiga sendo- Adélia Big Brother. Não, tá assim no parque, né? Ela tá numa festa. Aeroporto, exato. Ela tá numa festa, tirou uma foto. Exato, aí vem os paparazzi e tiram foto. Ninguém pediu. E eles vão publicar em 1000 sites e vão monetizar isso. Mas se ela Ela permitir... tá em um lugar público. Não, então, porque mas ela é uma figura tava. pública. Exato. Tá. E ela tava em uma fila aqui de um Aeroporto. ou sei lá Sim. o quê. Se fosse algum ensaio que ela tivesse feito, ela paga pelo trabalho. Ela foi ali clicada. Devem ter saído 10 fotos dela, desse mesmo cara aqui. Sim. Ela achou uma bonita. Foi lá e postou. Pronto, os dois precisam ganhar. Ela precisa ganhar, então, se for assim, pelo que ele tá lá divulgando. Quantas fotos eles já não publicaram dela? E nunca pediram permissão nenhuma. Eu acho que se ela tivesse dado os créditos da foto, talvez Isso, tivesse talvez resolvido. bastasse. Talvez Eu bastasse. acho que isso é muito uma questão de bom senso. Talvez ele quisesse um reconhecimento de que aquela obra foi dele, mas a obra pelo não amor de existiria Deus. sem a criatura que é ela. Né? Feriu o ego, Concordo. né? Feriu o ego. É. Mas eu acho que é justo, sim, ele requerer e ela pode dar esse contragolpe nele e falar, ok, eu não te autorizei, então agora eu também te processo. E pegar o dinheiro dela de volta. Exato. Então é meio que uma estratégia, assim, que eu acho que surge pra ela. Eu não conheço a legislação de lá, né? O país onde Sim, ocorreu isso, sim. mas trazendo aqui no Brasil. Inclusive, essa questão do direito intelectual, da foto do fotógrafo, ele é muito sério. No meu escritório mesmo, nós temos um cliente lá que é uma marca, uma moda, uma marca de roupa, e pegou uma foto da internet de um cachorrinho lindo. Um cachorrinho bonito, acho que é um pitbull com um olhinho preto, assim. E estamparam em várias camisetas essa foto. Ok. O fotógrafo processou justamente porque aquela foto era uma foto premiada mundialmente e ninguém sabia. Então teve que tirar de todas as lojas do Brasil todo a camiseta por conta que estava com uma foto ali que não havia sido paga os direitos autorais da foto. Então, é uma questão muito séria que muitas vezes o departamento de comercial, de marketing, vai vendo uma imagem legal, vou postar. Igual ela viu uma foto legal dela mesma e resolveu postar. Mas, principalmente uma figura pública, ela tem que tomar muito cuidado. Muito. Porque, olha aqui, eu vou postar, tudo que eu vou postar teria que passar ali pelo Adélia, crivo. mas vamos lá, por exemplo, a gente tem a nossa conta no Instagram. Eu Certo. quero pegar uma foto, eu fui num evento, tirar uma foto minha, eu pego e posto. Não posso. Não deveria. Depende. Se for seguir ao pé da letra, não poderia. Você tem objetivo comercial com essa foto? Com a foto não, mas vamos dizer, o meu perfil ele é comercial. Não, mas com a foto? Não, com a foto Se não. você não Mas tiver- ela não tá, ela tava no aeroporto. Não, esse é o problema. Ela estava monetizando com a foto. Por quê? Se não tivesse o quesito comercial... Mas ela não tava e ela monetizando tinha- aquela foto. Exato. O canal dela monetizava. O perfil dela monetiza por ela ser Por ela quem ser é. uma figura pública. Não. Resumindo, eu posso ou não posso? Não pode. Não pode. É obra intelectual. Por quê? Tá, pra resolver. Não pode. Na prática, a maior parte dos fotógrafos, ou por falta de conhecimento, ou porque acabam deixando pra lá, ninguém vai atrás disso. Mas o correto, pelo menos é de bom tom, quando alguém tira uma foto sua, você mandar uma mensagem, olha, você tem o nome desse fotógrafo? Porque eu vou postar essa foto, pelo menos pra eu colocar os créditos Exatamente. aqui. Eu acho que é de bom tom, é um trabalho dele, e Tem ele que ter vai bom sentir, senso, tem que ele ter vai bom se sentir prestigiado, valorizado. Ó, tá divulgando, mas está divulgando o meu trabalho também.
Entendi. Bom, vamos lá. Perguntinha. Doutor Afonso, eu fiz um consórcio de uma moto e não consegui terminar de pagar. Que pena, meu amigo. Recebi uma ligação dizendo que a moto será colocada em busca e apreensão. Posso entrar na justiça para negociar e parcelar? E aí, amigos? Eu não penso na possibilidade dele ingressar na justiça e parcelar isso. Ele pode fazer esse acordo de forma extrajudicial. Ele fazer esse acordo extrajudicial antes de existir uma ação de busca e apreensão. O que, de repente, principalmente nesse período de pandemia, foi muito comentado e conversado e buscado em relação a isso, seria a renegociação do contrato, a revisão contratual pelo fator superveniente, que foi a questão de perder o emprego, houve aí, de repente, decaiu a renda das pessoas durante esse período que nós estamos passando. Então, de acordo com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, todo consumidor ele possui o direito de revisionar um contrato todas as vezes que ele se tornar muito oneroso por um fator superveniente. Ou seja, algo que aconteceu depois. Eu fiz o financiamento da moto em 2019. 2020 entrou a pandemia, eu perdi meu emprego, sei lá, a pessoa que me ajudava, minha esposa faleceu, sei lá, alguma questão que você consiga realmente comprovar o motivo que você parou de pagar as parcelas. Aí sim surge a possibilidade de levar a juízo um pedido de revisão do contrato como um todo. Não seria uma forma de parar de pagar esse financiamento, mas sim de revisar. Olha, aquela parcela que era de R$800, eu não consigo mais honrar. Eu vou pagar as parcelas de 500. Então, repactua todo o contrato e faz um novo contrato a partir daí. Essa é uma possibilidade. Ou então, uma negociação extrajudicial mesmo, amigável. Uma negociação, porque é engraçado, né? Ele não tem nem dinheiro para pagar a moto, o financiamento da moto, mas ele tá pensando em entrar com uma ação. E o advogado? Ele vai pagar como? Não, mas aí existe a defensoria. Mas mesmo assim, primeiro, tenta amigável. É melhor você gastar seu tempo e seu dinheiro para tentar resolver o seu problema ali, inclusive se for como a doutora Adélia falou, se você tiver um fato superveniente que prove essa situação, pode ser que o banco ou a financiadora entenda o que está acontecendo. E se não for o caso e fizer uma busca e apreensão, apresente isso como forma de defesa e aí você procura revisar esse contrato dentro do CDC. Olha, uma dica. Eu acredito que não compensa ficar aguardando a instituição financeira ingressar com a ação de busca e apreensão, porque a medida liminar já vai ser a busca e apreensão. Primeiro você vai ficar sem o bem para depois discutir um acordo. Então aí muitas vezes nem compensa mais para você. Já vai conversando. Então tenta na via administrativa. Tenta aí extrajudicial, de repente com uma intervenção até mesmo do PROCON para auxiliar nessa discussão, nessa negociação. Hoje em dia, com a aprovação da lei do superendividamento, facilitou bastante essa questão da negociação. Então, é uma possibilidade para você. Procura o PROCON, procura outros órgãos de defesa do consumidor. Muitas vezes no município tem outros órgãos que atendam e busca essa negociação amigável. Não conseguiu, aí realmente procura a Defensoria Pública e entra com uma ação para revisionar o contrato antes que essa moto seja retirada de você. Eu acho que é o melhor caminho, porque se ocorrer a busca e apreensão já fica tudo mais complicado. E lembrando também que o consórcio, ele tem as regras muito próprias, né? Consórcio, ele foge muito além dessa questão de um financiamento comum e tudo mais. Pode existir também. Caso você queira desistir deste consórcio, você pode. Mas provavelmente você só vai ter o seu dinheiro de volta no final. E aí tem gente que faz de 10 anos, 15 anos e que só vai conseguir pegar esse dinheiro de volta só no final. Então, fiquem atentos às regras. Às vezes as pessoas acham que consórcio é fácil, que é uma parcela pequena. E depois não dá certo. Reduzir os juros, mas as regras são chatas aqui, tá? Bora lá, eu acho que deu pra responder, eu acho que deu pra você entender aí o que você precisa fazer. A gente vai falar de rapper agora, olha só. O rapper tá enfrentando um processo aqui de 11 bilhões... Gente, é isso mesmo? 11 bilhões. 11 bilhões após tumulto que causou 10 mortes em show. O advogado alega que fãs foram incitados ao frenesi quando o rapper começou com a sua apresentação. Gente, olha isso. Disse que ele já tem esse hábito, né? Ele faz isso. Eu vi uma reportagem que fala que ele já tem o hábito de incitar mosh e outro tipo
tipo de tumulto em Ai, que vários capeta. shows que ele participa. Mas eu acho que não foi uma questão, assim, que ele fez propositalmente, como tem muita gente falando na internet. Mas, gente, representante de mais de 200 supostas vítimas do tumulto no evento, o advogado Thomas, como é que ele fez pra pegar 200 clientes? É que estavam no porque evento? Teve muita gente Ele que montou uma morreu. barraca lá na porta. Ele deve ter aberto uma associação. Eu acho que... A associação das vítimas do evento tal. Porque saíram muitas ambulâncias de lá. E aí ele deve ter pego um relatório ali do número de pessoas, o nome dessas E pessoas. entre mortos, alguém pode ter arranhão, quebrado um pé, coisas assim. Mortos mesmo foram 8, né? Conforme o portal TMZ na ação, o advogado alega que os fãs 10. foram incitados ao frenesi quando o rapper começou sua apresentação. Conforme defende o documento, o artista teria iniciado uma onda de pessoas em direção ao palco, causando o pisoteamento. Os réus escolheram ganhar uma quantia exorbitante de dinheiro com este evento, então optaram por economizar, cortar custos e colocar os participantes do festival em risco. Olha, Será? eu pesquisei um caso. Acho, hein? Vamos lá. Porque assim, é complicado a gente falar de uma legislação que a gente não conhece, né? Mas eu também não conheço nenhum rapper e o meu medo é que ele falasse, vamos Também cantar não. hey, ho, sei lá, Como é né? que pronuncia o nome do rapper? Alguém me ajuda aqui? Travis Travis Scott? Travis Scott. Ele e tem um parceiro dele que é rapper junto com ele também, né? Não que eu também complica, não sei o Duda. nome. Tá bom, Deixa só o Travis. Isso aí é o rapper. Já foi difícil isso já no Tá Travis. bom, então eu vou falar um bem mais fácil pra você. Aconteceu, quer ver? Quando foi? Em 1999, Nossa. no Vale Rodeio Show, em novembro de 99, Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, incitou um público a entrar numa arena depois de um show que estava atrasado e uma jovem de 17 anos foi morta Meu Deus. nesse Ai. evento. Então, falando um pouco, trazendo pro nosso caso. Nesse caso, o Luciano, não aconteceu nada com ele, tá? Mas na época foi manchete em tudo quanto é lugar de que ele seria o culpado porque ele incitou a plateia a entrar. O que aconteceu é que Entrar onde? na arena onde estava E tendo ele o estava show, onde, a plateia? a plateia estava na Boa arquibancada. pergunta. A plateia estava na arquibancada. Entendi. Podia ser tipo um rodeio, talvez. Era um rodeio, pelo nome, era o Vale Rodeio Show. E aí a Regiane, de 17 anos, morreu nesse episódio, porque o que aconteceu? O público estava na plateia, ele incitou o público a entrar na arena, ele disse que incitou porque o show estava atrasado, e realmente, eu acho, conhecendo assim, um pouco do histórico do Luciano, eu não acho que ele é uma pessoa que incita esse tipo de coisa, Violência, não. diferente do rapper aí que eu não conheço. Mas eu acho que ele não fez de má fé, nada, não pensou nas consequências daquilo. Quando o público começou a invadir a arena, um policial, a paisana, tirou uma arma e disparou, e essa arma acertou a menina que acabou... achei que ela tinha sido pisoteada. Não, ela não Eu foi também pisoteada. pensei. Depois, em 2019... Mas peraí, aí o Luciano pagou a conta? Não. Ah, bom. Não, mas ele foi indiciado, teve toda uma apuração mas, Gente, do mas uma crime. pessoa, a paisana atirou. Atirou e a culpa é do Luciano? Pois Mas é. mesmo no caso do rapper, tá? Do rapper, ele o mandou... do rapper, Sabe o que aconteceu com esse rapper, pelo que eu tava Ah. entendendo? 50 mil pessoas foram fazer aquele negócio. Vem todo mundo, sabe? Tipo, o chiclete com banana. Vai todo mundo pra lá! Então, mas parece Vai todo mundo pra cá! E aí mataram um. Não, Chiclete mataram com um não, mataram 10. Mas não é, no show do chiclete não vai pra um lado e vai pro Não, outro. mas- Ivete Sangalo também. mas Também. ele- Todo mundo pro lado de lá. Não, mas não foi isso, Andando não. pro lado... Ele chamou todo mundo pra vir pro mesmo sentido e parece que ele faz esse tipo de incitação, inclusive porque nos shows dele o pessoal sobe no palco e se joga, sabe? Se joga em cima do público. Eu acho que talvez Show de rock and roll. aqui... Mas ele prometeu arcar com as despesas funerárias das vítimas. Eu já achei que Nossa, pelo que menos ele bonzinho. se solidarizou Olha com que alguma bonzinho. coisa. Mas eu acho que Isso aqui... não. eu acho que deve ter tido falha em segurança. Porque se o cara ele já faz esse mesmo Exato, show... Mas aí a culpa se é do ele já cantor? faz- Não, então, a segurança. A eu acho segurança que que tá criando um evento, né? Exato. Porque assim, parece que supostamente ele fez isso, e aí todos invadiram a grade como se fosse a área VIP, e aí as pessoas da frente do palco foram esmagadas, porque aí começaram Sim. a empurrar, e as pessoas Posso foram falar? É esmagadas. uma força tremenda. É. Não, imagina. Muita gente. imagina Era um show enorme, né? É, agora olha só... Aqui eu acho que tem uma grande polêmica também, porque parece que teve alguns outros shows antes, né? E aí Sim. só aconteceu No show dele. na hora que ele entrou. Sim, porque estão falando isso, porque ele já tinha esse hábito de incitar o Então. público para esse tipo de manifestação e de aglomeração e de subir no palco para Exato. dar esses pulos. E um tal. agravante ainda aqui é aquela história das drogas também. Eu vi. Eu não sei se vocês viram. Não, o que nos aconteceu? atendimentos, Nossa. eles antes precisavam, eu acho que, tirar o efeito das drogas, Tinha porque gente- tava todo mundo drogado, e
e aí a medicação... E aí a culpa é do cantor. Tinha gente tomando injeção no pescoço pra não entrar em overdose. Meu Deus. Foi punk o negócio lá. Traves. Doutor Afonso, o pai da minha filha está há 3 anos sem pagar pensão. Ele é advogado e mora em outro estado. Entrei com processo na Defensoria Pública há mais de 2 anos e o processo não anda. Ah, minha filha, é por isso que a gente fala. Precisa pegar advogado particular. Se você tem condição de arcar com advogado particular, é a melhor coisa, porque a coisa flui um pouquinho melhor. Depende, né? Porque também tem muito advogado particular. Eu vou te falar uma coisa. Eu atuei na Defensoria nos meus primeiros anos e eu fazia jus um contexto diferente do que falam da defensoria. Porque eu penso o seguinte, o advogado que ele aceita atuar pela defensoria, não é que ele não está recebendo, ele vai receber do Estado. E muito pouco. E ele aceita porque ele quer. Exatamente. Se ele acha pouco, se ele não concorda, então ele que não aceite, mas ele declina. Sabe que é muito pouco. Agora, né, a partir do momento que ele abraça, mas eu acho que ele abraça, ele tem que cuidar fazer igual se ele estivesse cuidando de um outro caso do escritório dele que seja de cliente particular. Mas não Esse cuidam, né, Adélia? Não, na prática não cuida, mas eu acho que isso é um problema da nossa classe. Sim, concordo. Eu não atuo pela defensoria há 15 anos, então assim, eu não sei nem valores que estão pagando, mas aceita se quer. Muito baixo. Aceitou? Então faça e faça direito. Na minha opinião, eu penso assim. Agora, obviamente, tem na defensoria, muita gente procura a defensoria, sendo que poderia constituir um advogado particular. Ainda que fosse parcelado, olha, corta ali, de repente, uma roupa nova, corta o passeio, corta alguma coisa e paga um advogado particular. Se você realmente quer um resultado mais efetivo. Mas isso também não significa que a culpa é do advogado da defensoria. Porque também existe muito advogado particular que recebe por isso e que também não faz nada. Então, nesse caso, pode até colocar mesmo a morosidade do judiciário. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente conversando assim entre advogados, a gente fala, como que tá pra você? O que você achou? Eu achei que os processos ficaram mais céleres. Porque os juízes estavam trabalhando de casa. Pareceu eu cheguei a fazer uma petição e 7 minutos depois já tinha despacho. Não, sim, mas muita coisa não flui. Então, assim, existiu essa diferença. Então, acho que, de repente, dependendo do local onde ela está falando, vai que foi um dos locais que ficaram mais morosos, tipo o que você está falando. Que ela está falando de agora, 2 anos, são realmente período de pandemia, né? E é muito importante mais para um outro estado. Isso daqui vai em carta precatória, aquela... Gente, mas a questão é, ela quer saber o que ela faz. Eu acho que ela tem que abrir uma representação na corregedoria, no CNJ. Tanto se o advogado for público ou não. Se for um advogado privado também. Se achar que não tá andando, não tá caminhando, vai atrás e procura. Se a culpa for do cartório que não tá dando andamento, por isso que eu acho o CNJ é o melhor caminho. Porque o CNJ vai verificar e o CNJ funciona. Então, assim, o CNJ vai verificar qual que é o motivo da morosidade. Sim. Se é do advogado ou se é do Estado, digamos assim. Dos serventuários da justiça ali. E daí pra frente ela decide se ela faz uma representação contra o advogado na OAB ou se, de repente, o próprio CNJ já cuida da parte do Poder Judiciário, entendeu? A gente tá falando de advogado, OAB e tal. É bom falar pra vocês que amanhã, olha só, tá? Acontecem as eleições na OAB São Paulo. Então é muito importante que você que é advogado saia de casa, vote. A gente tem sempre um grande número de abstenção, né? Os advogados não votam, não saem de casa. Eu sei que às vezes é chato ter que fazer aí, né? Mas é obrigatório. E até, Duda, você fez um comentário, né? Que infelizmente você hoje votou na OAB... esses dias você... Segunda-feira eu votei, eu tenho OAB no Rio Grande do Sul também. E eu votei de forma digital. Foi sensacional. Em 5 minutos meu voto estava computado. Em São Paulo, infelizmente... infelizmente a gestão não autorizou. Mas a gente tem que ir, tá, pessoal? É obrigatório, tem que ir amanhã, todo mundo. Acho que é das 8 às 17 horas. Procura o seu local de votação. Nossa, tudo modernizou, né? Só São Paulo. São Paulo parou. Mas assim, e aproveitando, quando você for votar, já vou vender o peixe aqui e falar pra você. Se você quer uma OAB diferente, que muda e tal, vota na chapa 14, Patrícia Vanzolini. Eu sou candidato ao conselho. Legal trazer aqui essa informação pra vocês. Estou pedindo pra você votar em mim na chapa 14 aí, pra que a gente traga uma OAB diferente, mude a OAB de São Paulo, para que você, advogado, aí se sinta muito mais representado aí com a Patrícia Vanzolini, com o Leonardo Sica. Um beijo para eles e amanhã
vamos torcer. É Nós isso. queremos uma mulher no comando. Isso, a primeira mulher na presidência da OAB. Eu acho que chegou o momento. Chegou o momento. Eu acho que nós veremos isso. Agora você viu até a presidente do Palmeiras agora é mulher, né? Sim. Eu vi essa eu não semana. Vi. Uma gente! Primeira vez na história. Crefisa, a dona Leila. Primeira vez na história do clube. Que legal! Uma mulher. As mulheres estão dominando. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. É isso mesmo. Né? Somos nós. Mas é isso. Então, compromisso amanhã, votar, chega lá, pá, 14 e tal, vai embora, tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Marcelo Falcão, o ex do Rapa, tem prisão decretada pela justiça. O cantor Marcelo Falcão, que atualmente segue carreira solo, é acusado de não pagar pensão alimentícia. E olha, foi preso, gente. O ex-vocalista da banda, na tarde de terça-feira, é por causa de problemas de pagamento da pensão. Então, você sabe que ele tem Não sei. um problema antigo aí com a Agatha, com essa filha dele, porque é de um relacionamento dele. Investigação de paternidade. Foi distribuído em 2008 uma ação de investigação de paternidade. Em 2016, por conta de um exame de DNA, foi reconhecido que ele efetivamente é o pai. E agora ele tem que pagar os atrasados. E aí, uma época aí, eu soube pelas fofocas no mundo, que ele tentou se reaproximar da filha, mas se reaproximar como? Se ele negou a filha até alguns anos atrás. Hoje ela é uma moça de 22 anos e ela não quer mais saber dele. E ele não se conforma de dever, acho que é uma quantia considerável, não me recordo agora, mas em torno de 100 mil que ele tem atrasados pra ela, né? Exatamente isso. Agora pensa, eu sempre penso que esses artistas são mal assessorados, não é possível. Era o que eu ia falar agora. Gente, 22 anos, a filha ainda nessa briga, o cara ser preso em prisão domiciliar. Gente, ele por falou que ele não paga? Ele falou que ele tá falido, olha aí. Que depois do problema da pandemia ele morando fora. Gente, ele foi citado em São Francisco. Então, e aí eu te falo uma coisa. O artista, principalmente do segmento da música, ainda que ele não esteja mais fazendo show, tal, ele tem os direitos. Toda vez que alguém entra lá nesses aplicativos de música, Deezer, Spotify e tal, eles recebem, entendeu? Exato. Tem dinheirinho caindo na conta deles. Então, de qualquer forma, filho é filho. E se ele tem uma obrigação, a melhor coisa é ele cumprir. Se ele não tá fazendo show, vai vender, vai pegar latinha, se até vira, mesmo cara. Porque isso não é motivo pra não pagar pensão, e todo mundo sabe. Com certeza. A pessoa, ela vai trabalhar, fazer qualquer outra coisa, mas a pensão, ela é garantida. Agora, 22 anos, imagina o sofrimento. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, é igual quando você fala assim, tem 22 anos, por que ele ainda tá pagando pensão? Porque tem outros fatores, aí pode ser a faculdade. Não, total. Ou além da questão da faculdade, pode ser em relação aos atrasados. Digamos, vamos colocar que nesse momento o advogado dele já ingressou com a ação e exonerou os alimentos a partir de agora. Porém, o que ficou... Tem que pagar. Bacana, vai ter que pagar. Eu vi um vídeo dela falando que ela teve dificuldade de pagar convênio médico. Então. Sabe, o cara que tem uma quantia condição aí, melhor, tem condição, é o mínimo. Não, e fica feio dele, né? Pro artista, porque igual eu falei, o artista, ele tem que dar exemplo. Ele é influenciador. Então, diante disso, eu acho que fica muito feio ele tendo essa conduta, assim, parcela, digamos que seja um acúmulo que atrasou, vai lá, faz um acordo, parcela. Adélia, você não acha que ele se aproveitou porque agora tá a prisão domiciliar, embora tenha acabado, né, recentemente, mas estava nessa coisa da prisão domiciliar. Tá todo mundo já de prisão domiciliar. Então, mas eu acho que ele se aproveitou que é melhor eu ficar 3 meses de prisão domiciliar. É que, na verdade, tinha uma resolução do CNJ que, durante esse período de pandemia, estavam suspensas as prisões por não pagamento de pensão alimentícia. E isso, muitos pais se sentiram no direito, eu não vou ser preso mesmo, então, no máximo, prisão domiciliar. Você não acha que ele eu acredito que sim, eu acho que o fato dele morar fora, tudo isso já é meio que orquestrado, porque nós sabemos que o braço da justiça, ele é lento, além de ser lento, quanto mais você tá longe, em outro país, tudo fica dificultoso, então eu acredito que seja isso, sim. Bom, doutor Afonso, me separei de fato há 4 anos, mas não sou divorciada judicialmente. O meu ex faleceu e dei entrada na pensão por morte. Durante a separação, completei 65 anos e consegui o benefício LOAS, ou seja, já recebe um benefício. Com a morte dele, eu não poderia optar por um dos 2 benefícios. O INSS, depois de 9 meses, indeferiu o meu pedido por pensão por morte. Na verdade, porque se você tem de receber o LOAS, né?
Você falou que não tinha condições financeiras. Falou que não tinha condições financeiras. E agora, Renato? E agora você tem aí um cara que te sustentava, né, pra todos os efeitos. Sustentava ou não sustentava? Você tá querendo dar um nó até aí mesmo porque na Previdência? O LOAS é um estado que você tem que mostrar que tá miserável. Isso que eu ia praticamente. falar, miserabilidade. É terrível isso. E tem muita gente que consegue burlar isso. Eu não entendo como. Porque chama o CRAS, a cidade vem mas e tudo mais, faz um estudo. Não, aqui nesse caso assim, seria. né? Ela fala que ela tá mentindo ou na pensão por morte ou no LOAS. Eu acho que ela tentou enganar das duas vezes. Pra receber aqui. o LOAS, ela não podia estar sendo beneficiada financeiramente de nada. Exato, ela precisa ser miserável. Só que aí o homem que ela tá separada há 4 anos morre. E aí ela vem, pede a pensão por morte pra dizer, eu era a mulher dele. Duda, eu particularmente acho que nessa pergunta faltam algumas informações. É difícil. Eu acho que fica difícil responder de forma concreta, porque faltam algumas informações de datas, do quanto ela era bancada pelo marido, se o marido, qual era a renda. Então, assim, eu acho que você precisa procurar um advogado especialista na área previdenciária. A gente deu aqui um direcionamento, tirou um pouquinho aí essa obscuridade, mas eu acho que você precisa procurar um advogado previdenciarista para te ajudar mesmo, porque o caso é bem complexo, né? Pode, não pode acumular, e aí fica com uma, fica com a outra. Então precisa entender direitinho o que aconteceu, tá bom? E teve a transição agora das regras. E ainda tem todas essas mudanças. Também. Eu acho que é bem complexo. Bom, vamos lá, vamos falar de assunto triste, né? Marília Mendonça. Gente, que tragédia, que tragédia. Emocionante, assim, né? Lembrar dela, de tudo que ela fazia, daquela carinha dela, né? Aquela energia tão gostosa. E vem essa fatalidade, né? Mas enfim, a gente tem um problema agora aqui com a filha do piloto da Marília Mendonça, né? Que diz que vai processar a CEMIG por acidente. A CEMIG porque é a companhia de energia elétrica lá que tinha a torre instalada no morro ali de Caratinga. E a filha fala que vai processar, ó. Mas sabe que no dia do acidente a gente fez um plantão, né? Falando. Foi assim, sei lá, poucas horas depois do acidente. A gente estava gravando. Eu, o Afonso e a Joana entramos aqui, fizemos um plantão a respeito disso. E a gente até ventilou no dia que algo estranho estava relacionado àquele acidente por conta da imagem do avião partido. Não, parecia que tinha alguma coisa a mais. Não podia ser um problema de dentro do avião mesmo, com alguma peça, com alguma coisa tão próximo. E aí, quando a gente fala que ela vai processar a CEMIG, foi por conta deles terem atingido um cabo de energia que estava bem no caminho, né? Só que a CEMIG disse que não estava dentro do raio de proteção do aeroporto. De proteção do aeroporto. Mas o que eu fui pesquisar é que todo o cabeamento elétrico que fica externo, porque agora, inclusive em São Paulo, muita coisa foi subterrânea, todos aqueles que ficam externos precisa da instalação daquelas bolinhas. Bolas eu me lembro das bolas laranjas, assim. Eu não sei. Eu tenho uma visão dessas bolas de basquete. Boa. São bolas. Eu lembrei o pequenininha perguntando pro meu pai pra que era aquilo. Engraçado. Exatamente. Também. Eu tenho a mesma lembrança perguntando o que era aquela bola de basquete. Era muito legal aquelas bolas pesam em média 4 quilos cada bola. Se a gente olha, parece que é de isopor, né? E até viralizou um tempo atrás um vídeo de como funciona a instalação quando você vai fazer a troca dessa bola. Porque... Por que precisa trocar a bola? Às vezes ela deteriora. Ela é feita de fibra de vidro, mas às vezes ela deteriora e você precisa trocar. E se você faz a troca ou a instalação dela quando os cabos de energia ainda não estão ligados, é uma coisa. Agora, se eles estão funcionando, você não pode desligar a energia da cidade para trocar a bola. E é um procedimento com um avião, helicóptero, se não me engano, que coloca... Quase parado ali, né? Depois no ar. Dá uma cucada. É muito interessante o jeito que Como o pessoal chama a bola? faz essa Tem o nome essa bola? Tem, esfera... Não sei. Entendi. Cadê o pessoal do chat pra ajudar nessa hora? Deixa eu ler aqui, ó. A filha mais velha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, que transportava a cantora Marília Mendonça para um show em Minas Gerais, quando o avião estava na artista, né? Ela fala aqui que o avião atingiu um cabo da torre de distribuição da empresa em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, antes de cair. Segundo Vitória 19, o espaço não estava devidamente sinalizado, assim que pessoas a bordo do avião morreram. Se tivesse essa sinalização, tudo poderia ser diferente, e isso vai ser importante principalmente para proteger a vida de outras pessoas caso haja uma emergência. Por meio da nota, a CEMIG informou que a linha de distribuição atingida pela aeronave está fora da zona de proteção do aeronave. Mas aí que tá. A questão não é tá dentro ou fora, é que não tinha a devida sinalização. Chama esfera de sinalização diurna. Diurna? É. Diurna. Só que de noite ela emite como se fosse um flash. Que legal. E ela tá certa aqui, né? Porque eu lembro que logo quando caiu,
bastante gente falou disso, especialistas falaram disso, e eu acho que a primeira nota era que estava irregular ali, muito perto. Tinham alguns outros relatos disso também, de outros pilotos falando dessa área. Então, Sim. assim, ela eu ouvi ela dizer tá que é bem super difícil certa. pousar ali. Que quem não conhece É um vale, tal, né? Mas pelo que eu entendi... Mas a CEMIG fala que a sinalização por meio de esferas na cor laranja é exigida para torres em situações específicas, entre elas estar dentro da zona de proteção de aeródromos, o que não é o caso da torre que teve seu cabo atingido. Não, pelo que eu entendi, as esferas podem ser ou laranja ou vermelha, de acordo com a região, mas toda vez que tiver instalação elétrica... como é que a gente Próxima, chama? né? Aparente, sim. tem que ter instalação desse tipo de... agora vai virar uma briga imensa e interminável, Agora, será que o piloto né? também não tinha que ver isso? Será que não tem em algum lugar no GPS que tem a torre? Sei Então, lá, não tinha sei. torre de comando. É. Não tinha torre Tem de comando pra ele poder ser alertado. Perguntar. Porque o piloto, o GPS dele é a torre de comando, que ele recebe as orientações. Agora, uma vez que não tem a torre, é como se ele tivesse Sozinho, né? sozinho, entendeu? E aí calhou dele colidir ali. Então, E eu tava foi olhando, uma fatalidade. né? Do momento que ele colide com o cabo, né? E cai, é muito próximo. Bateu, rodopiou, pá! Caiu igual um... Mas eles não foi reconhecida a morte como problema de alta tensão, né? Eles... Ah, não, acho que não. Não, porque eu pensei nisso, porque falaram que viram um vídeo, a hora que entram os bombeiros, tinha alguém que tava com o corpo ainda tremendo, não sei o quê, mas não, foi por conta da queda. Poderia dar choque em todo mundo. Dar Entendi. uma pane geral uma alta tensão no Parece avião. que o motor foi arrancado, o motor ficou lá no meio do mato. Que judiação, né? Muito triste, muito Tenebroso. triste, né? Mas eu entendo que ela deve processar sim, até para que se esclareça a responsabilidade, entendeu? Sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam muito, que é dinheiro, que não sei o quê. Não é nem tanto o dinheiro, eu preciso saber. Eu preciso E saber ela falou, o eu que quero fazer aconteceu. isso para evitar que outras pessoas sejam vítimas de situações... Tá certo. Eu preciso saber. Entra muito aqui a questão do próprio pai, né? Porque as pessoas culpam o piloto. Chegaram a falar da perícia do piloto, então... Então, se Eu ela... posso falar, o meu irmão é comandante da TAM e me falou muito bem do piloto, disse que já foi comandante da TAM e que fazia um excelente trabalho. Não, ele e tal, tinha uma era experiência experiente. longa. Eu cheguei a ouvir, não sei se foram 30 e poucos anos de experiência que ele tinha. Sim. Mas, Então- mas fato é que este homem estava abaixo do que deveria. Existe um limite Mas de... ele tava pousando. Ele tava descendo. Não, mas ele Ele desceu tava- demais. Mas ele desceu Será? demais. Ele Mas tinha que por tá- quê? Ele tinha que estar pra cima de alguma forma. Mas Eu não sei deve se ter é... algum motivo. Ele tinha que estar pra cima. Talvez ele desceu demais. Aí eu não sei se tem regra, eu não entendo disso. Mas também não que ele estava abaixo do que ele deveria, isso é fato. É difícil pedir. Deve ter uma regra, será? Não, então, porque eram pouquíssimos quilômetros ali a pista. Ah, não, era pouquinho mesmo. Eu acho que ele tava na altura certa. Não, Renato. Não eu podia acho estar que sim. nessa altura ter um eu fio. acho que o fio... Não... O fio é que tava Talvez, no se o caminho fio tivesse errado ali, sinalizado, eu ele não estaria tão Exato. baixo. Tá bom, mas se fosse à noite e não via o fio. Não, mas aí Mas ele só- Eu não os sei se você negocinhos. lembra que no dia do plantão aqui, nós falamos que esse avião tinha um problema De retrovisor. de retrovisor que não Lembro. se via. Lembro. Também tinha essa Lembro. questão. Pode ser que a não gente viu que já tinha sido relatado com essa Nossa, companhia um problema nessa mesma aeronave, que tinha um problema no retrovisor que dificultava a visualização do piloto. Meu A gente Deus. falou? Eu acho que a responsabilidade vai cair pra CEMIG aí sim, viu? Mas não sei. Por conta do não fio. sei. Vamos ver. Preciso entender Provavelmente. melhor aqui. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, eu trabalho numa cafeteria onde a minha carteira de trabalho está registrada como atendente de ponto de venda. A empresa cobra 10% dos clientes e não repassa para os funcionários, alegando que não é obrigado porque a convenção coletiva é diferente. Tá certo? Não tá certo, Renatinho? Ó, cobrar e não repassar é ilegal. E é um direito, né? Como que você cobra, a conta chega, você paga os 10%. Eu acho que em São Paulo até aumentou essa porcentagem, não é? Não, na verdade, depende. Depende do... Depende. Você pode colocar outra se você quiser. E você pode... Você sabe mais Você ou menos pode- como é que funciona? Eu fui dona de restaurante, né? Olha ela! Ai, podia Olha ser ela! ela se ainda fosse, mas tudo bem. Por conta. conta da pandemia, nós tivemos que abrir mão desse Ai, sonho. quantos, né, Edu? É. Quantos Mas fizeram enfim, isso? como é que funciona? Você pode determinar para casa desse percentual quanto você vai cobrar do teu cliente Ok. e quanto desse percentual você vai repassar para os teus funcionários e quanto você vai reter para casa. Porque querendo ou não, a gente pega uma conta de R$100. Você vai e paga com cartão de crédito. O cartão vai te cobrar
5, 6%. Um percentual aí por conta de utilizar a maquininha. Certo. Tem sobre o imposto, as despesas fixas do imóvel, de tudo. Então você pode determinar dentro desses 10% quanto a casa vai ficar só para cobrir as despesas com a cobrança daquele percentual. Mas o restante você tem que pagar. E outra, desde não sei quando aí, que é mais recente, você tem que pagar na folha. Então, isso vai compor salário para cálculo de férias, 13º, mas tudo isso. Mas deixa eu te perguntar. Eu sento lá para comer uma feijoada, enfim, eu sou o cidadão comum. Quando eu pago serviço, eu estou acreditando que está indo pro bolso daquele atendente. Do garçom. Porque é o que tem que ser. Então, exato. Agora, assim, se o empresário precisa pagar a porcentagem, a máquina e etc., é um negócio dele. Não, mas não é assim. E outra, as pessoas acham às vezes também que o percentual é dividido de forma igual entre todo mundo. E não é. Você pode estipular dentro do seu negócio quantos % vai para a equipe de cozinha, por exemplo, e quantos % desse valor vai para a equipe do salão. E aí você determina dentre os seus funcionários um que vai ser o responsável por conferir quanto que deu a gente chama de caixinha, né? Quanto que deu de caixinha naquele mês para repassar para todo mundo. Então, todo mundo ganha. Mas, certamente, se você foi muito bem atendido pelo garçom, a chance de você aceitar ou dar até mais essa caixinha é muito maior do que o cara que fica lavando a louça. Só que o cara que fica lavando a louça também prestou um serviço legal para você. Eu acho justo, então, mas eu não acho justo o empresário ficar com... eu concordo com o Renato. Mas o empresário, ele não é obrigado a ter uma despesa com isso. Porque pensa, a hora que você tá pagando na conta... é o serviço. Então, mas você não paga separado, você paga junto. Sim, verdade. Você paga junto. E sobre esse valor, é descontado um valor. Gente, olha uma coisa que me veio na cabeça. Normalmente você vai no restaurante e tal, não é os 10%, mas vamos dizer assim, fui tão bem entendido, pega R$100 assim e dá na mão do garçom. Tá. O garçom pega esses R$100 e embolsa. Tá certo isso? Ou esse garçom deveria pegar esses R$100 e levar para o dono e falar, olha, caixinha, o cara pagou isso aqui de caixinha. Então, qual que é o certo, hein? No meu restaurante era uma família praticamente. Todo mundo se dava muito bem, todo mundo queria o crescimento do negócio. E quando acontecia isso, tinha uma responsável pelo salão que levava para um determinado ponto e no final do dia dizia, olha, recebi tanto de caixinha em dinheiro. Mas será que todo mundo fala? Não, então, aí depende de cada um. Mas aí gente, tá errado não falar? A gente, como empregador, não retia nada. Era dividido entre eles. Sim. Tá? Porque aí foi pago em dinheiro. Agora, se tinha alguma taxa sobre a cobrança daquele valor, aí era justo. Mas, se eu não me engano... beleza, tá a gente até abriu mão, época, olha só, do recebimento disso. A taxa da própria máquina, até ok. Mas falar que vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar um pouco de luz, entendeu? Porque isso já tá embutido no restante do serviço. Mas é que pode. Para a área de restaurante, é permitido, pelo menos na Convenção de São Paulo, é permitido você segurar um valor. O que está errado nessa pergunta aqui? Ela fala o seguinte, trabalho numa cafeteria, a minha carteira é registrada como atendente de ponto de venda e ele fala que não vai me pagar os 10% porque a convenção coletiva é diferente. Então, primeira coisa que eu vejo de errado aqui, a convenção não pode ser diferente. As pessoas têm dificuldade em entender o que é uma convenção coletiva. A gente vai pegar quem defende o empregador e quem defende o empregado, mas tem que ser pessoas que se comuniquem. Exato. Então tem que ser o acordo entre um sindicato e o outro sindicato que gera a convenção coletiva de trabalho. E lá vai ficar determinado. Aqueles que trabalham em cafeteria têm que receber isso, isso, isso e isso. É um segmento único, né? Se você tá como atendente de ponto de venda e você não está relacionada a uma convenção coletiva de atendente de ponto de venda de cafeteria, então o seu empregador está recolhendo, inclusive, o sindicato errado. Porque você tem que ser protegida pelo seu sindicato certo. Atriz de Game of Thrones deixa herança de 38 mil. Atriz de Game of Thrones deixa herança de 38 mil pra manicure. 38 mil reais. Afonso. Ai, essa história... E ela recusou a Tá manicure. certo. Mas 38 mil reais só? Afonso, olha só. Não é milhões? Não é, gente. É 38 mil reais. Afonso, Olha lá, o Renato sabe tudo. Herança, falou de Game of Thrones. Não, uma herança de 23 milhões. E ela deixou...
milhões e ela deixou 38 mil. Aí uma unha. Era pra fazer a unha gente, mas por que a mulher recusou? Era pra fazer a unha no velório, pô. Adélia, eu acho que ela recusou por recalque. A história aqui é que ela recusou porque ela não... Ela era amiga de coração e não precisava de nada disso, então que poderia doar. Eu acho que ela doar ficou com raiva. Ela pediu pra ficar pro neto de 4 anos. Isso. Ela conversou porque ela tinha uma única filha. Essa atriz tinha uma única filha. Pelo amor de Deus. Quando ela ficou com câncer e ela soube que tá doente, ela começou a frequentar mais assiduamente. Não, foi sacanagem o valor. O salão. Imagina. Mas, Afonso, ela podia ter não deixado nada. É isso que eu ia falar. Mas vai deixar alguma coisa, deixa alguma coisa. Não. E ela falava assim... Antes 38 do que amiga, nada. Fique tranquila, porque quando eu for embora... Algo muito bom tem pra você. Gente, ela falava isso, eu acho que também não foi. Mas também ela pagava $5 a unha. Ganhou quantas unhas? Várias. Então, 38 mil reais hoje dá quanto, gente? Afonso, dá o quê? $6 mil? Afonso, ela fazia a unha lá desde 2001. Gente. Desde 2001. Faziam 20 anos. Exato. Mas ela recebia também. Mas ela recebia, então quer dizer... Não, mas aí depois ela começou a frequentar a casa diariamente por conta do câncer, sem receber nada, só pra conversar e tal. Ela não queria nada em troca. Mas aí era amizade. Isso. Então. Eu achei feia a postura dela. Eu teria aceitado. Eu também. Antes 38 mil do que nada. Pega esse valor aí, faz uma viagem, sei lá. Você acha que ela foi snob? Eu achei. Eu também acho que foi. Você sabe por quê? Também Pela matéria. Se ela se diz muito amiga... vocês estão muito do mal hoje. Não, Duda, olha só. Não, convencemos o Afonso, você viu? Eu vi, ele já mudou. Nossa, eu achei que era 38 milhões. Você tá... Falei, deixou 38 milhões pra manicure, deixou 38 mil. Ô, Duda, e ela... reais. Ô, Duda, e ela que fala assim, ela era muito minha amiga, eu só queria isso só. Bom, então que respeite a decisão da amiga e pegue os 38. Mas ela... Uma coisa não condiz com a outra. Ela foi recalcada, ela queria mais dinheiro e cuspiu nesses 38 mil que a outra deixou. Não achei. Foi sim. Talvez ela quis ser mais superior do que tudo isso e achar que ela ia achar, talvez... Eu acho que ela comprou coisa achando que ia vir dinheiro. Gastou antes de vir. Se fosse isso, eu acho Imagina que ela a cara da pessoa no dia da abertura do testamento, né? Todo mundo em volta, ela... A senhora pra senhora, 38 mil reais. De 23 milhões. Não leram nem 38 pra ela, leram tipo 5, 6 mil libras. Podia ser um milhão. Nossa, eu lembro uma vez, esses tempos, aí eu fui ler uma sentença, né? Aí o juiz, eu tinha um pedido de dano moral, aí o juiz fundamentando que era procedente, por que era procedente? Isto posto condeno a indenizar R$708. Eu falei, Peraí. E esses 8 aí? Pode ficar pra você. Peraí, ele faz toda uma justificação. Assim, gigantesca. E aí no final ele fala R$708, que era o valor da conta que a pessoa tava reclamando. Eu falei, não creio no negócio dele. Foi mais ou menos, acho que a cara da manicure. Digamos assim, 20 anos falando, olha, você vai ter algo legal. Aí de repente chega a acho que foi isso, mas assim mesmo, eu acho que ela deveria ter pego. Talvez porque ela teve uma conversa com a filha da atriz e falou, olha, não, eu fiz tudo por amor e tal. Talvez ela tenha jogado também com o intuito que a filha falasse... vai, te dou 100 mil. Nossa, te dou 100 mil, você é maravilhosa. Se a mãe que é a mãe... pra colher maduro. Se a mãe que é a mãe, que foi beneficiada, deixou esse valor, não vai ser a filha que vai ser caridosa e Bora lá, tem perguntinha aqui. Doutor Afonso, a minha mãe faleceu e tinha um empréstimo consignado sem seguro. O benefício dela foi ser encerrado. O que faço agora? Corre. Bom, na verdade funciona assim. Você vai pagar essa conta de acordo com até o que você recebeu de herança. Exatamente. Não vai se responsabilizar. Quem recebe o ativo, recebe o passivo. Então, assim, se ela deixou patrimônio, o patrimônio vai pagar a dívida. Agora, se ela não deixou patrimônio também... Mas é importante você entender que você não vai pagar mais do que você recebeu de herança. Então, vamos dizer, você recebeu 10 mil, ela tinha 15 mil de dívida, paga só os 10. 5 fica por conta do Abreu, entendeu? Ninguém herda. Mas de qualquer forma é assim. Muitas vezes... muito velho falar da conta do Abreu. A minha mãe que falava. Calma, deixa eu orientar a menina aqui. Como é que na conta do Abreu? É antigo isso. Mas deixa eu orientar a menina, Afonso. Você não sabe? Deixa eu orientar a menina. Olha só. Muitas vezes, o que acontece? Digamos que a sua mãe deixou lá um patrimônio. Para essa empresa que é a credora receber desse patrimônio, dessa herança, ela tem todo um trâmite. Se você não tiver aberto o inventário, essa empresa vai ter que requerer a abertura desse inventário. E isso leva... Muitas empresas acabam não fazendo isso. Então, ainda que a sua mãe deixou um patrimônio, faça logo o inventário, faça a partilha, que aí se essa empresa chegar depois atrasada com o crédito dela na mão,
Acabou. Ai, gente, eu não aguentei, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu fui pesquisar, né? É do Abreu Sampaio ainda. É Abreu Sampaio, que eu acho. Significa... Qual o significado de pôr na conta do Abreu? Mas é do Abreu Sampaio? Não, se não pagar nem pagar, pode pôr na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. É isso. Duda, você não conhecia? É muito antigo. Mas é muito isso. velho, né? Nossa, entreguei muito minha velho. idade. Putz. Entregou mesmo, entregou. gente. A minha avó falava isso. Se o Abreu não pagar, nem eu. Ai, gente, eu amei, eu vou usar isso. Obrigada, a gente aprende. Ai, Vamos falar de futebol. Ronaldinho Gaúcho dribla... Olha, dribla, ele driblou. Ronaldinho Ele é Gaúcho bom nisso. dribla oficiais de justiça no Rio que não conseguem citá-lo em processo de pensão. Próximo passo é pedir a penhora e prisão. Gente, mas o povo não quer pagar a pensão dos filhos. Pra que faz os filhos, meu Deus? Mesma história, Afonso. Pensão, é mal assessorado aqui, fugindo de oficial de justiça, o cara tem dinheiro, Podia fez citar filho. o cover, porque o que mais Será que tem no Brasil dinheiro? Porque é eles cover do gastam. Ronaldinho, Porque eles né? gastam com. Gostei. Olha, pelo menos 5 oficiais de justiça no Rio estão sendo driblados por Ronaldinho Gaúcho. Todos tentam, sem sucesso, encontrar o jogador para citá-lo em intimações processuais. Um destes processos é o movido por Priscila Coelho, ex-noiva do jogador aposentado, que pede o reconhecimento da união estável que tiveram durante 6 anos. Segundo ela, e o pagamento já deferido de pensão por cerca de 100 mil por mês. O advogado dela não entrou com pedido de execução. Na manhã, um oficial de justiça esteve na casa do ex-jogador com mais uma intimação, mas ela foi alegado que Ronaldo não se encontrava, tal. Curioso é que na véspera acontecia no imóvel mais uma das famosas resenhas do Bruxo, apelido do Ronaldinho. Amigos e cantores de pagode que estiveram por lá postaram momentos com o anfitrião na maior felicidade. É que ele saiu, gente, ele não ficou lá. Impressionante como a mentira é um ciclo vicioso e como o cara não queima. Ele, como pessoa pública, deveria ter mais respeito aos profissionais de justiça, porque as pessoas acompanham as redes sociais e veem as postagens dos amigos. Como morei naquela casa, sei cada canto do decor. Reconheço de longe, diz Priscila. Achar que se esconder vai livrá-lo de pagar, não vai. Eu e meu advogado buscaremos todos os meios de execução. Mentir pro oficial de justiça é crime. Gente, mas posso falar uma coisa? É pensão pra ex-mulher, não é pensão de filho aqui, né? Pra ex-mulher, mas ela depende. Mas é devido do mesmo jeito. Se tem uma decisão mas 100 judicial... mil reais ela precisa de pensão? Foi ele que foi preso lá no Paraguai, não? Foi, o Bruxo. É o mesmo. Então, coisa... Ele gosta. Mas, gente, Mas 100 aquela mil prisão reais... pra ele rendeu Rendeu. positivamente. Então, assim, talvez ele gostou e quer aplicar novamente. Ele quer de novo. Quer de novo. Ele tá meio demodê, né? Mas, gente, eu tô Ele achando... faz Peraí, isso pra pegar mas mídia. vamos lá. Por que vai pagar 100 mil reais? A mulher tinha uma união estável, vamos dizer. Não era casada. Afonso, ninguém tá discutindo isso. Não, mas eu tô discutindo. Mas vamos falar a questão do valor. Não é muito? Não sei. lógico que A gente não sabe quanto. Tudo bem, quanto mas na hora ele que você ganha. separa de viver a vida que você levava. Você era casada com o Ronaldinho Gaúcho, você não é mais. Você Depende. o Ronaldinho vai te dar uma pensão pra você se você se sustentar, mas não pra você ser Ô, Afonso, milionária. Não, depende. Mas se ela provar que pela ajuda Ele tá dela, o revoltado, Afonso tá né? bravo Eu tô tentando hoje. entender a indignação dele. Afonso, mas ela ficava lá muito. cozinhando, ela ficava lá Não só isso. ajeitando a cama dele, Não, pra ô, ele Renato, poder não ganhar é só o mas isso. dinheiro. precisa- Não é Olha, só isso. deixa eu te falar. Vamos trazer pro caso daquela menina, a Brito, lá, como é que é? Stephanie Brito, que foi casada também com Com um jogador Pato. de futebol, com o Pato. Ela largou a vida dela. Ela Exato. era atriz da Rede Tá Globo. bom, mas não precisa pagar 20, não precisa pagar 100 mil pra Por ela. que Paga não? 20. Por que não? Por que não? Afonso, mas quanto Se ele ela ganha, tá a gente numa não novela, sabe. esse é o único contrato de publicidade Ela dela. abriu mão da carreira dela pra se Por que dedicar quis? a ser esposa do Por que cara. quis? Porque quis por não, conta porque do ela escolheu relacionamento. o relacionamento, porque o cara não para, cada hora ele tá Você no país. para, Afonso. Ninguém vai querer você desse jeito, gente, não. eu tô só mostrando pra gente debater aqui. Tô que ele criando quer um pegar o duelo. Ronaldinho. É. Ele Não. quer o cliente Ronaldinho Ele quer o Gaúcho. cliente Ronaldinho, ou então ele quer ficar solteiro. Homem pão duro, ninguém merece. Nossa, ninguém merece, não. Vai, muda pra próxima, nós estamos ficando revoltadas, né, Adélia? A gente não Não. merece isso. Ai, doutor Afonso, fui dispensada do trabalho e o RH da empresa está informando meu FGTS, mais a multa de 40% será pago em parcelas. Peraí, como assim? Fui Não dispensada vai. do trabalho e o RH da empresa está informando que meu FGTS e a multa de 47 será pago em parcelas. Falaram que cada parcela será liberada uma chave. Puxei o extrato analítico e não consta nada dessa empresa. Isso Nossa, pode? Então não, aqui. Então, peraí. não. O que aconteceu aqui é o seguinte: não fizeram o depósito, tá? Não teve depósito de FGTS e querem te fazer parcelado aí de alguma forma pra quitar isso. Não pode. Não pode, isso não existe. O fundo de Isso é garantia crime tem que estar todo até, lá, né? 40% já tinha que estar tendo sido depositado. Dá pra parcelar a rescisão? Jamais, não tem que parcelar nada. É pagamento depois de 10 dias, é o artigo 477 da CLT, tem que pagar depois de 10 dias. Eu acho que não faz muito sentido. Não, ninguém e faz. se a empresa, se ela
consultou o extrato analítico e não consta nada, significa que durante todo o contrato de trabalho eles também não recolheram nada, tá? Então demorou, você tem que entrar com uma ação judicial e requerer os seus direitos aí. E descontaram, com certeza. E a apropriação sem dúvida, indébita além da apropriação indébita da sua cota parte aí do imposto. Crime. Procure um bom advogado trabalhista. Pois é, e por falar em advogado trabalhista, uma coisa que as empresas fazem muito é divulgar ranking de melhor funcionário do mês, ranking do pior funcionário do mês. Então existe... Eita. E existe isso. O melhor, tudo bem. E ainda faz dancinha, né? Quem foi o último dança vestido de sapo? Sei lá, eu inventei aqui agora, de palhaço e tal. Não vai dizer que o pessoal que faz cocô no banheiro do corredor lá precisa passar por isso, a Adélia não aguenta. Santander é condenado a pagar indenização de 50 mil por divulgação de ranking de melhores e piores funcionários. Olha, o Banco Santander. E os bancos, eles adoram fazer uma arte, né? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, condena Santander em 50 mil por impor metas abusivas com ranking interno de melhores e piores funcionários. Santander foi condenado a pagar 50 mil a uma bancária por impor metas abusivas com ranking interno de melhores e piores. A ação de 2015, a trabalhadora de Porto Alegre relatou que a divulgação do ranking vinha intranet, criava uma verdadeira zona de constrangimento entre os empregados, né, causando terror e medo de demissão. Em primeira instância, a juíza deferiu uma indenização de 8 mil. Observa aí, vem aquelas indenizações. Observando que até mesmo o representante do banco declarou que havia cobranças às vezes excessivas, inclusive com ameaça, substituição, caso a meta não fosse tal. Aí o TRT da terceira região, os desembargadores, né, majoraram aí o valor para 50 mil, afirmando que a exigência do cumprimento de metas está dentro do poder do empregador, mas o abuso não. Se eram feitas sob pressão e ameaça, as cobranças configuram conduta incompatível com as regras de convivência regular no ambiente de trabalho. E aí o ministro Dezena da Silva afirmou que a comprovada a exposição da trabalhadora é uma situação vexatória, né? E aí deu isso aí foi um eu acho certo, absurdo, né? Não vejo errado. Não. É engraçado você não vê, que fique claro assim, que você não vê errado a indenização, né? Não a atitude do Santander. Não, achei errado. Achei que tá errado o Santander. É absurdo. Olha, o que acontece? Pelo que eu observo, os bancos, eles já existe aí uma jurisprudência para eles serem sempre condenados por a questão do assédio moral. Sim. Exigência de metas, né? Aquela pressão. Eu tinha uma amiga, eu não atuo na área trabalhista, mas eu tenho uma amiga que ela trabalhava, inclusive no Santander, e várias vezes ela me ligava assim: Adélia, pelo amor de Deus, fecha pelo menos um consórcio, depois você cancela. É só pra eu bater minha meta, eu tô desesperada. E ela mandava as mensagens do diretor dela lá. E eram mensagens assim, só você que não. Assim, realmente aquela pressão psicológica. E os bancos, eles, mesmo sendo condenados com frequência, com a questão do assédio moral, parece que não... A ficha não cai, né? Gente, mas uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, teve um caso bem grave de um supermercado, uma rede de supermercado francês que tem aqui no Brasil, que fazia o enterro do funcionário, que era o pior. Gente. Tinha uma sala... Juro por Deus, Renato! Tinha um velório. Aonde que põe o funcionário vivo? Tinha o velório. Simbólico. Tinha um velório, tinha um caixão. E dentro do caixão tinha um espelho. E ele fazia o funcionário olhar pra dentro que coisa do horrível. caixão. Eu tive acesso a esse processo. Eu vi essas fotos. Eu fiquei indignada. Como que um ser humano podia pensar, um cara que entrou na direção lá do supermercado e achou que aquilo ia fazer com que os funcionários não quisessem estar dentro do caixão. Mas, meu amor, que isso? Não. Cadê a falta de noção humana, de coerência, de tudo? O que eu percebo hoje, lá no meu escritório... tá desgovernado. Eu não atuo na área trabalhista, mas no meu escritório tem pessoa que atua. E aí nós temos empresas lá que muitas vezes a gente percebe o seguinte: o dono da empresa, ele não quer tirar esse funcionário que comete o assédio. Por quê? Porque esse funcionário acaba dando resultado para a empresa. Então, eu preciso que bata a meta. Então, eu ponho um funcionário desses... grosseirões, que faz o que... É um trator, mas me dá o resultado para mim enquanto patrão, mas entendeu? Até quanto vale esse rolo compressor? Mas aí que tá. Vai sair aí que tá. É o valor da indenização. Por exemplo, a primeira instância foi 8 mil. Foi ridículo. Aí depois 50. Melhorou, mas mesmo assim pro banco não é nada. É que muitas vezes o que acontece... Sabe aquela história do crime compensa? Então você coloca na planilha ali, você olha. Esse funcionário, ele me deu quanto de resultado? O abusador, digamos assim, não sei se é esse nome que eu poderia falar. O assediador, sei lá. O assediador, ele me deu, sei lá, 3 milhões de resultado. Aí eu vou ter que pagar uma multa de 50 mil pela postura desse daqui?
vale o risco, ainda estou no lucro. Eu sempre, vejo isso. Sempre isso. Eu vejo isso. Um cara que considerou meta o mais importante de tudo, ele fez uma conta lógica dessa. E de outra também, provavelmente lá de 50 gerentes, acho que quem vai entrar com uma ação, uns 10, a maioria deixa. Não é todo mundo que tem um cargo alto e tudo mais que entra em a matemática jurídica. É. A matemática jurídica, você faz o seguinte. Dessas pessoas que foram lesadas, quantas sabem que foram lesadas? Das que sabem, quantas ingressarão com o processo? Das que ingressarão, quantas irão ganhar o processo? E aí, por fim, você chega num valor. Sim, vai filtrando. E aí, né? a partir desse momento, você decide se compensa continuar com a postura ou não. Então, com certeza, pro Aqui banco... vale a pena. E a maioria corre o risco. Vale a pena. Ainda tem sido um bom negócio. Enquanto o judiciário não entender o lucro, o faturamento do banco e realmente não pensar que eu vou deixar aquele ali rico e continuar dando essas indenizações aí, condenando. E meter a indenizações caneta, pequenas, né? o banco vai continuar, porque para ele é interessante. E tem que meter a caneta, tem que botar um 0 a mais nessas indenizações pra isso Aí a parar. coisa começa a mudar. Doutor Afonso, gostaria de saber se tenho como retirar o nome da pessoa que registrou a minha filha da certidão de nascimento por não ser pai biológico dela. Renato. Não, isso... Aqui, só uma coisa aqui. Peraí. A pessoa registrou e não é o pai dela. Eu acho que tem que fazer um exame de paternidade, vai ver que não é o pai. Gente. Acontece o seguinte aqui. O pai é quem cria. Exato. Mas aí você tem que mudar pra pai afetivo. É que a pergunta ainda falta coisa aqui. Porque, Renato, olha o que eu falaria. Eu não sou da área, tá? Mas assim, o que eu acho? Faz um exame de paternidade, primeiro pra saber se é ou não é. Com o resultado na mão, você pode pedir que vire pai afetivo, ou que tire. Mas que tire, não. Então, não, não é olha o pai. só. De repente mas o pai aconteceu criou. Ele quis Exato. seu pai. Exato, É uma Afonso. declaração de vontade. Mas aí não é pai afetivo que tem que estar escrito? Mas aí você pode Mas ter um mesmo pai assim- sócio-afetivo também. É diferente. Mas excluir uma pessoa simplesmente porque ela Por não tem o excluir, mesmo não. sangue. Exato. Não. Você precisa provar. É um processo complexo e você precisa provar Dificílimo. o motivo. Então aqui O motivo é que duas não é o situações. pai. E daí, Não, o nome mas civil isso não é é imutável. motivo. Mas Isso ele não atua, é motivo. ele atua como pai? Acho que faltou isso na pergunta. exato, a Porque pergunta é um muitas pouco vezes confusa. ele registrou Porque ele quis. porque ele quis, Ele sabendo sabia. que ele já não era pai. Exatamente. E ele E tudo cuidou bem. como se pai fosse. Adélia, eu concordo com vocês, mas ele não é o pai. Então, assim, se a Não, mãe entrar com uma ação... Não. Peraí, o que é Não, pai? já Defina envolve o pai. direito. Não, amor, assim, ó, Duda, eu acho assim, ó. Amor. né? Sai na guerra Vamos lá. Eu acho que ele é pai afetivo. Ele não é o pai biológico. Se ele não é o pai biológico, não pode estar na certidão com o nome de Quem pai disse? biológico. Eu Quem acho. disse? É a minha opinião. Não é. Não. Mas aqui fala de pai. Ele Não, está hoje como mas pai, vamos ponto. diferenciar pai biológico e de pai afetivo. Tá bom. Hoje é possível ter dois nomes. Peraí, primeira coisa. Pra constar no registro, na certidão de nascimento, não precisa ser pai biológico. Ponto. Basta que ele, que fez a declaração, se declare pai. E vai entrar como Tá. pai. Então, pai, ok. ponto. Então ele está lá. Independente dele ser Olha, biológico, a mãe não ou quer. E aí? sócio-afetivo ou qualquer coisa. A mãe, ela não pode simplesmente hoje eu separei ou aconteceu alguma coisa, eu não quero mais. Nem Tá? a Mas ela própria não pessoa. pode. Mas, gente, ela não pode. Envolve o direito do menor, gente. Gente, Exato. surgiu o pai biológico. Surgiu. E aí? Fica os dois. Fica dois pais, exatamente. Exato. Não Afonso, fica dois pais, gente. Fica dois Um é pais. pai biológico e um é pai afetivo. Afonso, Isso, olha dois só. pais. Mas você não vai excluir o Os outro dois pai. têm o título de pai. Afonso, se vamos imaginar aqui algumas outras hipóteses. Se o pai aqui descobre que ele foi enganado, aí ele pode fazer isso daqui. Ele pode tirar o nome, se ele foi enganado. Mas ainda se assim, ele judicialmente, é super difícil. Processo. Aí ele vai ter que comprovar que a moça É muito engravidou, difícil. falou que ele era o pai, e aí um dia ele descobriu que não era, aí teste e tudo mais. Dificílimo tirar. Mas pelo jeito não é o caso aqui. A mãe Não. simplesmente um dia falou, ele foi lá e registrou. Hoje ela pegou birra, mas ele não é o pai, eu quero tirar o nome. Não é assim. Não é. Não é assim, ainda mais se ele sabia que não era pai e ele registrou, Ele deu a é declaração vontade de vontade. própria. E essa não vontade tem é como imutável. voltar. Exato. Se você fez Mas essa uma história do vez pai essa declaração- afetivo e pai reverter. biológico são duas coisas diferentes. Então não pode. Diferentes. Diferente, Não, é outra coisa. é outra coisa. Você pode ter até dois pais e nenhum ser biológico. Você Exato. pode ter o pai que declarou Tudo na bem, certidão Duda, mas de o nome que nascimento. está lá é pai ou é pai
afetivo. É pai. Aqui é pai. O primeiro é pai. Mas eu quero saber, não esquece este caso. Esquece esse caso. Eu quero saber, lá tá escrito pai biológico ou pai afetivo? É pai biológico. Tá escrito pai. Tá pai. É igual adoção, Afonso. Não tá escrito. Não, a adoção é uma coisa. Não, a certidão de nascimento é igual. A certidão de nascimento é a mesma coisa. Então consta um pai e uma mãe. Não consta que Afonso, foi vamos colocar um cenário. Eu resolvo sair aqui hoje com vocês dois. É que vocês... Não, Adélia, vocês dois não estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Vamos dizer que eu tenho 3 filhos, tá? Na certidão dos meus filhos tá lá, Afonso e fulana. Isso. Já está. Certo. Surge agora vamos dizer, o atual marido da minha ex. Eu quero ser o pai afetivo das crianças. Pra todos os efeitos. Ele entra com o processo. Não vão colocar pai. Vão colocar pai afetivo. Isso. Então chegamos onde eu queria. Sim. Okay. Colocou pai. Então essa criança tem 2 pais. Sim. Um biológico e um afetivo. Não, tá escrito lá. Não vai estar pai e pai. Vai estar pai afetivo e pai... O primeiro não tá escrito biológico. Está escrito pai. Tudo bem. Mas quando surge o segundo, tem que dizer qual é qual. Não, mas não significa, porque eu posso ter adotado. A doutrina fala que não precisa dessa distinção. Vamos encerrar o programa hoje. Afonso. Muito confuso isso aqui. A doutrina fala que não precisa dessa distinção, tá? Exato, é pai. Biológico e afetivo. Só que eu não sou da área. E por isso que eu tô automutando. Eu não sou, não entendo. Os dois são pais. Exato. Ponto. Exato. Vamos supor que a mãe aqui, ela queira fazer isso porque o pai biológico apareceu. Vamos supor aqui. Como que o pai ficaria? Ficaria pai. São dois pais. Se ele quiser também registrar. Mas a porque pergunta se você olhar... a mãe pode simplesmente falar assim, ele não é o pai biológico, eu quero tirar o nome dele. Não pode. Não é pode. assim. A mãe não tem nada a ver com isso. Porque você entendeu? Em relação à pensão nesses casos, ela pode requerer contra os dois. Isso. E o que acontece aqui, Afonso, é o seguinte. Eu peguei lá uma mocinha... já quer pegar 2 mil. Não. E escuta assim, ó. Acontece muito. Eu tô namorando, a menina já tava grávida. Não, meu amor, eu venho aqui, eu assumo. A criança nasce, eu assumo. Passo 3 meses, eu quero separar. Tá lascado. Você assumiu uma criança que não era sua. Você vai pagar pensão? Sim. Você quis fazer isso. Então acontece muito disso de gente pegar uma criança, a namoradinha. Pega a menina já grávida. Exato. Não, eu registro, eu vou dar tudo. Não passa nem 6 meses, acaba e ele quer desfazer aquilo. Não pode. Também não pode, tá certo. Não pode. Aí também é pelo psicológico da criança, né? Não, tem um pai, de repente não tem um pai. Você quis. Olha, gente, o negócio tá pegando fogo aqui, viu? Obrigado pela sua participação. Eu só sei que hoje foi quente o negócio. Já? Já estamos aqui quase 2 horas, pô. Não gosto quando acaba também. Não. Duda, valeu pela sua participação. Mesmo foi você guerreando comigo no final, foi legal, tá bom? Mas é pra ficar gostoso, pô, né? Senão, eu te amo. Também. Eu te amo, Afonso. Idem. Renato, toca aqui. Tchau, valeu. Até mais, obrigado. Pessoal, obrigado pela sua participação. Você já sabe, segunda e quarta, 20 horas, encontro marcado pra gente falar de muito assunto importante. E lembra que amanhã tem eleições na OAB, das 9 às 17. Não esquece, Chapa 14, Patrícia Vanzolini. Beijo, tchau! Beijo! Beijo!